Cruz de cruz se erigiu, belo dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também
adoramos, Senhor. Te adoramos e sabemos que não há nada que possa impedir o teu nome ser exaltado e levantado neste tempo. Alguns probleminhas acontecem como hoje. Então nós planejamos uma hora e Deus planejou outra. E todas as coisas acontecem conforme o querer dele. O que importa é que nós vamos adorá-lo. Nós vamos adorar e levantar este nome, Yeshua. E eu te convido nessa noite. Chame a sua família para o mesmo ambiente. Vamos cultuar. Compartilhe este culto para o máximo de pessoas que vocês puderem. Se vocês estiverem no YouTube ou colocando na tela da sua televisão, pegue o celular também e compartilhe. Seja um missionário neste tempo. Seja um missionário que leva a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus. Venha conosco. Adore, adore, adore. Cheira,
Juntos a clamar agora e declarar esse nome, Yeshua. Quando você declarar juntamente com aqueles que estão com você, ou independente se você está sozinho, quando você declarar esse nome, a presença do Senhor vai invadir esse ambiente e a cura acontecerá na sua vida e naqueles que precisam da presença desse Deus. Se você acredita nisso, diga assim juntos: Yeshua. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, que o teu reino venha sobre nós, que os céus desçam na terra. Sobre nós, Deus, e a terra tomando o teu formato, e servindo, vivendo os teus princípios, a tua justiça, o teu amor, a tua misericórdia, a graça que nos dá de presente a eternidade. Pai nosso que estás no céu, santo é teu nome, teu reino, a glória seja feita a tua vontade. Na terra como no céu, deixa o céu vir sobre a terra como
17, versículo de número 15. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Provérbios, capítulo 17, versículo 15, diz assim: absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. E outra versão diz abomina. E lendo isso, a gente pensa, então, parece que o Evangelho ele não é muito coerente. Porque parece que ele contradiz a própria palavra. Porque se o Senhor abomina a injustiça, ou seja, ele abomina o inocente condenado, e ele abomina o culpado declarado justo, parece que o Evangelho ele não faz sentido. Parece que o discurso de Deus não bate. E eu preciso que você escute isso. Eu quero apresentar a todos vocês, a todos nós, o Evangelho real. E para isso eu preciso que você imagine comigo um tribunal, onde um condenado, vamos colocar como um assassino, ele está ali prestes a pagar por todos os crimes que ele cometeu. E há uma execução aguardando por ele, porque ele foi condenado à morte. O veredito está sendo aguardado de quem? Do juiz. E esse juiz ele não pode passar por cima da justiça, porque ela precisa ser perfeita, para que ela não se torne abominação. Ela precisa colocar todos em seu devido lugar. Aquele que é inocente no lugar de inocente, aquele que é culpado no lugar de culpado, porque o juiz ele não pode ser maldito. Mas então imagine, na hora dele dar o veredito, ele se levanta e ele sabe que ele não pode ser injusto com ninguém, mas ele também precisa fazer algo que está no seu coração. Então o próprio juiz toma o lugar do condenado e ele sofre a condenação de morte no lugar dele. Para que tudo fique no seu devido lugar, ele se posiciona e ele toma o lugar do condenado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus. E a Bíblia ela não isenta ninguém, ela diz: todos foram destituídos da glória de Deus. E todos seriam condenados ao inferno. Ou seja, a morte está esperando a parte dela, o inferno está esperando a parte dele. Todos aqueles que estão preparados nesse exato momento, cada um com a sua parte, a ira de Deus preparada para ser descontada naquele que é merecedor, para ser lançado e destruir aquele que pecou. Todos estão esperando. E então o próprio Deus, aquele que é a justiça, aquele que é a própria palavra, aquele que é o perfeito, aquele que é santo, então ele toma o lugar do pecador. Eu preciso chamar a tua atenção que isso não é um romance, onde o príncipe Jesus vem num cavalo branco simplesmente e salva a princesa chamada igreja, e então dá a ela um palácio e riquezas e muito dinheiro e muito conforto. Não resumo o evangelho nisso. Ele não é um simples romance, não, é realidade. E eu quero apresentar essa realidade a você. É mais sério do que temos ouvido por gerações. É muito sério oferecer um evangelho fácil, vazio, que não nos leva à verdadeira salvação. Ei,
você pregador, você pastor, você irmão, você líder, que tem a incumbência de levar esse evangelho a todas as vidas. Há uma responsabilidade sobre nós. Deus nunca liberou a gente oferecer um evangelho que Ele não disse, que Ele não pregou, que Ele não ensinou. E há um perigo gigantesco em um evangelho romântico, que leva a igreja adormecida até aquele grande dia e terrível dia, onde então ouviremos talvez: não te conheço. Justamente por não entendermos o que era preciso entender. Escute o que eu vou dizer nessa noite. Para Deus, o juiz, o Pai, o Santo, o que é justiça, a própria justiça perfeita, para que Ele não se tornasse impuro, em inverter os papéis, na hora de colocar o culpado como alguém merecedor e alguém que é inocente como culpado, para ele não se tornar um impuro, ele se torna um pecador. Presta atenção no que eu vou dizer. Ele não pecou, ele se tornou pecado. Para você entender melhor isso, a Bíblia diz que foi imputado a ele. Para você entender um pouco, quando algo é amputado do corpo, é algo que foi arrancado, algo que foi tirado, algo que foi extraído. Mas quando é algo imputado, é algo que foi colocado sobre. Você consegue entender isso? A Bíblia diz que os nossos pecados foram colocados, foi atribuído a Ele, ao corpo dele. Ele foi responsabilizado por tudo aquilo que nós pecadores, escute, fizemos de errado. O Pai, Ele tinha que amar e ser justo ao mesmo tempo, porque isso é o Evangelho. O amor, ele não pode anular a justiça, e nem a justiça pode anular o amor. Mas o que aconteceu na cruz foi que o amor e a justiça juntos se uniram naquele dia para a maior missão da história. Um resgate inexplicável. Um resgate de amor e ao mesmo tempo que precisava ser justo. Mas por que eu estou dizendo que precisava ser justo? Porque Jesus morrer por mim e por você não nos tornaria merecedores da eternidade. Sabe por quê? Porque Ele tomar o meu lugar de pecador, Ele simplesmente iria me livrar de passar pelo inferno, de pagar aquilo que eu devia. Mas por que eu falo de justiça? Porque para herdar a eternidade eu também precisava ser justo. E uma coisa é tomar sobre si o meu pecado, outra coisa é me fazer justo quando eu não sou justo. Como Deus poderia fazer algo tão inexplicável assim? Além de um justo e perfeito se conseguir se tornar pecado e levar sobre si, deixar que seja imputado sobre ele todos os erros da humanidade, ainda conseguir fazer com que os errados, os pecadores, os condenados sejam transformados em merecedores da eternidade. Houve uma troca aqui. Porque assim como nós fizemos tudo de errado e falhamos com a lei, Jesus foi perfeito com a lei. Os nossos erros foram sobre Ele, mas a Bíblia diz que o único que conseguiu cumprir a lei foi Ele. E quando Ele chega no momento em que João Batista está batizando, e Ele diz: é necessário que eu também seja batizado. João Batista, vendo quem Ele era, reconhecendo a grandiosa revelação diante dos seus olhos, diz: quem sou eu para te batizar?
Na verdade é o Senhor que precisa me batizar. Mas ele olha para João Batista e diz: é necessário que se cumpra toda a lei. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Assim como nós erramos e colocamos sobre ele todos os nossos pecados, ele cumpriu perfeitamente a lei para colocar sobre nós o direito da justiça e da eternidade. Foi uma troca que foi representada naquele dia, onde um homem estava preso por tudo aquilo que havia feito de errado, e era um inimigo direto de César. Ele estava na sua prisão esperando a sua morte, porque estava condenado à morte, quando de repente alguém chega na cela e leva ele para uma plataforma onde estava acontecendo um julgamento e uma escolha. Ele já sabia que naquele dia, em tempo de Páscoa, um prisioneiro era liberado, mas ele também já sabia que ele não poderia ser livre, porque ele era inimigo direto de César. Mas quando ele chega naquela plataforma, ele olha do lado e tinha um homem ali, um homem que foi conhecido por tantos milagres que ele realizou, um homem que a sua fama se estendeu por todas as cidades, por todos os lugares. Mas mais do que aquele condenado, ele se tornou um perigo, uma ameaça a todos os religiosos e a todos os líderes da época. E quando ele menos esperava, uma pergunta ecoou naqueles dias: a quem vocês querem que liberte? Jesus ou Barrabás? E talvez sem esperança, Barrabás jamais esperava o seu nome ser gritado, mas naquele dia o seu nome ecoou: libertem Barrabás e crucifiquem Jesus. Ele não entendeu aquele dia o que estava acontecendo, como talvez muitas pessoas hoje não entendem o que realmente aconteceu nesse dia. Mas de repente ele é liberado. E eu fico imaginando esse homem sendo liberto e saindo no meio da multidão. E quando ele sai no meio da multidão, deixando para trás tudo aquilo que estava acontecendo, uma outra pergunta ecoa naqueles dias: o que faremos com Jesus chamado o Cristo? E até hoje essa pergunta ecoa em nossos dias, em cada escolha, em cada decisão que tomamos, em cada caminho que nós escolhemos caminhar. O que faremos com Ele? Porque afinal, ali naquele exato momento houve uma troca. Ele te deu a própria vida e morreu a sua própria morte. Ele me deu a sua própria vida e Ele morreu a minha morte. Mas Ele morreu a minha morte e me deu a sua vida para que eu pudesse viver os projetos que Ele traçou para esses dias. E o que temos feito com Jesus chamado Cristo em cada escolha, ou em cada figura que escolhemos adorar e cultuar, em cada política que escolhemos seguir, em cada princípio que adotamos, em cada escolha, onde colocamos Jesus, em que lugar Ele fica, em que lugar nós colocamos Ele. O que fazer com Jesus chamado o Cristo? Sabe por quê? Porque Ele não nos deu uma vida de graça, apesar de apresentarem hoje nesses dias uma graça de graça. Não, Ele nos deu uma vida com uma frase, e eu quero que você olhe bem para mim nessa noite e escute. Ele disse: você quer me seguir? Pegue a sua cruz e ande comigo. Você quer ser meu discípulo? Pegue a sua cruz e siga-me. Porque é necessário que faça isso. Essa é a frase-chave deste verdadeiro evangelho. E se essa frase, pegue a sua cruz e siga-me, não é suficiente para você, não é suficiente para mim, então nada serve. Porque então o nosso evangelho é baseado em reuniões, em pessoas, em trabalhos que fazemos, ou em grupos que estamos acostumados a nos
tirada de nós, tudo se perde. Então começamos a rever o fato de estarmos nesse lugar chamado igreja. E se evangelho para você tem a ver com estar reunido em um lugar, então hoje não é coerente para você, porque olha onde estamos, não podemos nos reunir em igreja, estamos todos dentro de casa. Se a frase pegue a sua cruz e siga-me não é suficiente, seu evangelho é vazio. Você vai parar por pessoas, você vai parar por circunstâncias. Se a frase pegue a sua cruz e siga-me não é suficiente, a sua fé está baseada em uma base frágil. O seu evangelho é infantil, é pequeno, ele não vai te sustentar por muito tempo. Você vai parar no meio do caminho, você vai morrer, você vai perecer. Mas se a frase pegue a sua cruz e siga-me é suficiente para você, então se não importa se as pessoas não querem te receber numa pousada como não queriam receber os discípulos de Jesus, o que importa se a pousada não quer nos receber? Então a gente dorme na rua, a gente não dorme, a gente continua caminhando, a gente não descansa, a gente não para, porque Ele avisou: o evangelho que eu vim pregar não é mamata, o evangelho que eu vim pregar não é dinheiro, o evangelho que eu vim pregar não é vida mansa. Eu estou avisando: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o Filho do Homem não veio pregar riquezas, o Filho do Homem veio apresentar à humanidade um tesouro maior do que vocês podem imaginar, do que vocês conseguem calcular, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais passou pelo coração e a mente do homem aquilo que Jesus representa. Se pegar a sua cruz e siga-me não é suficiente, assim que tirarem o teu cargo, assim que tirarem as coisas que você gosta de fazer, assim que disserem uma crítica ou liberarem alguma palavra que você não gosta, você vai fazer biquinho, você vai chorar como criança e você vai olhar para trás, vai tirar a mão do arado e vai recuar, porque esse evangelho não é para crianças. O reino, a eternidade é para criança, é para uma mente inocente, um coração puro. Mas o evangelho, o caminhar pela terra, e Yeshua, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém, não é mamata, é selva, meus amigos. Evangelho não tem a ver o quanto você tem para receber ou pode receber, mas o quanto você está disposto a suportar. E a verdade disso é que quando Jesus avisa os seus discípulos que Ele iria passar por crises, que ele iria sofrer, que Ele iria passar por dores, que Ele seria humilhado, que Ele seria açoitado e que, para piorar, Ele iria ser morto. Pedro, e eu quero que você preste atenção, Pedro, a figura que representa a igreja, então na hora se manifesta dizendo: não, você é o Filho de Deus, a graça do Pai está sobre a sua vida, jamais irá acontecer isso com você, porque o Pai te protege, o Pai te cuida, não acontecerá. Quando Jesus olha para Pedro, que representa a igreja, apresentando um evangelho totalmente oposto àquilo que ele estava trazendo à humanidade, na hora ele identifica Satanás, na hora ele percebe o diabo presente ali e o repreende, porque ele não pode permitir que a igreja leve um evangelho que esconda a verdade e mantenha a ignorância das pessoas. Porque é a verdade que nos libertará. A verdade não é uma verdade bonitinha, enfeitada, com ambientes com luz, que é a igreja, a presença de Deus, é conforto, é maravilhoso. Sim, é maravilhoso. Mas a transformação é mais intenso do que entendemos. Arrependimento no Antigo Testamento era uma vida morrendo, cheiro de morte,
cheiro de bicho sendo queimado. Olhe bem para mim, entenda isso. E talvez muitas pessoas durante muito tempo olham e dizem: como pode Deus maravilhoso, cheio de amor, ver graça e gostar de cheiro de carne queimada, de animais sendo mortos? Ah, você não entendeu. Na verdade, esse cheiro era um sinal de que o arrependimento estava acontecendo e ele poderia se aproximar do homem. Porque a santidade e o pecado não poderiam se aproximar, mas quando ele sentisse cheiro, então ele poderia correr para nós, ele poderia se aproximar. E essa morte no Novo Testamento se transformou na palavra arrependimento. Ele só pode nos abraçar e nos envolver quando ele sente cheiro de arrependimento. Cheiro de transformação, de vontade de mudar, de entendimento da verdade. Ele não pode deixar que ninguém te esconda isso, para que você se perca no meio do caminho. Ele reconheceu Satanás na primeira mensagem de Pedro, quando Pedro nega o Evangelho. Ele o repreendeu, sabe por quê? Porque é muito eficaz para o diabo te manter dentro da igreja, dentro de um falso evangelho, achando que você está no caminho certo, vivendo tudo que Deus te chamou para viver, mas na verdade você está adormecido. A palavra de quarta-feira encheu o meu coração quando Jesus por várias vezes anunciou: será que você não consegue vigiar? Será que você não consegue ficar na espreita? Será que você não consegue ficar em atenção? Será que você não consegue ficar ali esperando a verdade, entender o que está acontecendo, nem por um momento, nem por uma hora, nem por um instante? E quando a pastora libera aquela frase que Jesus diz: basta, é chegado o momento. Ou seja, quem dormiu, dormiu. Quem vigiou, vigiou. Quem orou, orou. Quem entendeu, entendeu. Quem se converteu, se converteu. Quem viveu o propósito, viveu. Quem brincou, brincou. E agora o tempo acabou. Porque naquele grande dia, terrível dia, não vai ter como mudar mais as nossas escolhas. Você consegue entender isso? Escute. Escute. É mais fácil para o inferno te manter adormecido na casa. O filho que fica achando que está servindo o pai, fazendo do mesmo jeito, mas que está ali por causa de um cabrito. Não se engane. Talvez porque você nunca desviou, porque você sempre fez tudo certinho, e talvez você está distante do Pai dentro da própria casa. Porque você não consegue se alegrar com o irmão que volta, com o irmão que caiu e pecou e volta, você murmura, você tem ciúmes, tantas coisas te impedem de ouvir a verdade de Deus e de viver o que Ele te chamou para viver. Perceba que nós estamos vivendo um tempo onde as revelações estão acontecendo. As pessoas estão ouvindo a voz de Deus. As canções estão vindo da intimidade. Deus está usando pessoas, Deus está tirando pessoas que estavam quase mortas na depressão e agora estão sendo instrumentos reais. Estão salvando vidas, estão resgatando nesses últimos dias. Mas escute, no meio ainda da multidão existem adormecidos que acham que estão junto no bolo e está tudo certo, mas estão dormindo. Porque é muito mais eficaz o diabo te manter dormindo. Você assiste tudo, mas você não está inteiramente entregue. Você tem um amor pelo Evangelho, pela presença, você gosta dos cultos, você gosta de estar com Deus. Mas escute, não é suficiente. Eu lembro que há muitos anos atrás, 3 irmãos lá no Rio Grande do Sul foram para o Rio. E então
Um começou a se afogar. E um irmão pulou para tentar salvar e ficou. E o terceiro irmão pulou e também ficou. E os 3 morreram afogados. Tinha amor, tinha vontade de salvar, tinha vontade de fazer o que é correto, sim. Mas não sabiam nadar. E não basta só amar, tem que saber nadar. E não saber nadar é de pessoas que estão acostumadas a viver no raso. Tem momentos que a gente acha que a maior prova de amor é pular sem pensar. E na verdade, às vezes, a melhor maneira de reagir é chamar um salva-vidas. Porque nós podemos ser muito bons em falar de amor, tocar canções lindas, fazer poemas de amor, mas só tem um que sabe verdadeiramente amar. E eu quero te chamar para esse evangelho. Ninguém nessa terra vai poder dizer que Deus não avisou. Ele avisou, ele disse: chega, basta. Será que você não pode acordar? Ei, você que está na igreja há tantos anos e ainda não mergulhou, não entendeu o que está acontecendo. Deus está te despertando. Você está no meio da multidão, mas está dormindo, está sentado na cama, sonolento, e ainda não entendeu que Deus está te chamando para viver. Ele já despertou uma frase que ecoa, uma pergunta que ecoa nesses dias: o que faremos com Jesus, o Cristo? Porque a vida que Ele nos deu não é para vivermos de qualquer jeito. Ele nos deu ela para vivermos como Ele nos ensinou a viver. E preste atenção, tem uma lógica dele ser o próprio caminho e ao mesmo tempo ser o parceiro do próprio caminho traçado. Sabe por quê? Porque é nítido que nós não sabemos caminhar sozinho, nem mergulhar sozinho. Precisamos do salva-vidas. Ele tem gritado todos esses dias. E é chegado um tempo de despertamento espiritual. Ei, aquele Barrabás é eu e você. Aquela figura lá que a história apresenta, ninguém escolheria ele. Aquele Barrabás jamais tocaria. Aquele Barrabás jamais estaria aqui ministrando na sua vida. E talvez você nem gostaria de uma oração das mãos dele. Mas aquele Barrabás sou eu e você. Somente aquele que é perfeito, que é o próprio amor, saberia investir naquilo que realmente tem valor para ele. E eu e você temos valor para ele. Ele continua sendo perfeito. E ele fez toda essa história para nos unir na eternidade como família. Se você até hoje está adormecido, escute. Eu vou encerrar essa palavra lembrando algo. No dia em que aquele cordeiro foi revelado por João Batista, e foi declarado naquele dia a revelação diante de muitos que estavam ali, depois para a humanidade inteira: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro, ele foi anunciado desde o princípio. A própria geração dos hebreus de Israel, eles tinham rituais que lembravam deste cordeiro que um dia iria vir salvar a humanidade. Mas quando esse cordeiro veio, eles não conseguiram identificar a sua presença. E olha que ironia, enquanto o cordeiro estava sendo crucificado e todas as trevas tomaram conta da terra, comprovando que aquele era o Filho de Deus, o próprio Deus, sendo entregue pela humanidade. Nesse exato momento havia também uma igreja, uma sinagoga, que continuava com os mesmos rituais. Estava ali o cordeiro sendo morto, o sangue sendo aspergido, e ali do lado um véu que separava o homem do santo dos santos.
E a Bíblia diz que quando o cordeiro chamado Jesus foi morto, o véu se rasgou e eles ficaram ali perplexos. Sabe por quê? Porque a própria igreja, os religiosos que pregavam e faziam rituais em relação ao cordeiro, não conseguiram identificá-lo quando ele andou sobre a terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje é uma sexta-feira exatamente que prega o que eu estou dizendo agora. Nesse exato momento ou neste dia, talvez muitos choraram, muitos ficaram tristes, muitos mudaram a sua alimentação e fizeram seus rituais como pessoas que entendem quem é o Cordeiro e o conhecem. Falaram da morte de Jesus, falaram da sua crucificação, pregaram essa palavra como se realmente conhecesse e soubesse identificar quando ele está presente ou não. Mas quantas vezes na hora de tomar decisões tratam uma ação do diabo como vontade de Deus e a vontade de Deus como uma ação do diabo, porque não conseguem discernir o que vem de Deus e o que vem do diabo. Quantas vezes você tratou como presente de Deus algo que Deus nem tinha a ver com isso? Quantas vezes você colocou nas costas do diabo algo que na verdade era Deus se manifestando na sua vida, na sua casa, ou talvez em todos os lugares da nação como hoje? Como se entendêssemos, como se conhecêssemos Jesus e como Ele trabalha, e na verdade não sabemos. Eu quero te chamar a conhecer o Cordeiro de verdade, e principalmente o leão, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que tem o domínio, o governo sobre todos nós. Não tem como viver esse reino se você não conhecê-lo. E eu quero te chamá-lo para descobrir por que Ele te deu essa vida. Sabe por que isso é tão importante? Porque quando você o rejeita, aquela dívida antiga é imputada à sua vida de novo. Porque você não pode pagar, por isso alguém pagou por você. Mas se você não quer que ele pague, então você mesmo precisa pagar. Mas como você não pode pagar, é a morte que receberemos. Entende isso? Então não tem como rejeitá-lo. Sabe por quê? Porque ele não é uma opção de vida, ele é a única maneira de se viver. E eu quero que você chame todos agora. Chame todos para orarmos juntos. Deus não quer um ritual de nós. Deus não quer que você mude a sua alimentação, que você chore, porque sexta-feira santa é um dia triste porque Jesus morreu. Não, Ele já morreu e Ele já ressuscitou. A sua morte não é algo para ser tratado com tristeza, mas com alegria, porque essa é a única esperança que temos de vida eterna. Eu chamo você, queridos, que tem pregado juntamente conosco esse evangelho. Pregue esse evangelho verdadeiro. Esquece todas as coisas, porque nós não levaremos essas coisas palpáveis para a eternidade. É tempo de falar do amor, é tempo de falar de salvação, é tempo de falar de arrependimento, é tempo de falar de mudança de vida, porque isso é cruz e isso é evangelho. Feche seus olhos agora. Eu peço a todos aqui nesse ambiente, juntos com essa equipe, a nossa equipe chamada igreja, você que está aí, pessoal do louvor, você que prega o evangelho, pastor, você membro, você líder, vamos nos unir agora. Não existe momento melhor para isso do que este dia. Deus soberano, nós clamamos nesse dia, nós clamamos nessa noite, neste exato momento, para que o seu evangelho verdadeiro se estenda sobre todas as vidas. Pai, que esta palavra desta noite alcance o maior número de vidas possível. Só o Senhor pode fazer isso, porque não é o nosso nome. Não é, Senhor, uma placa de igreja que está
Jesus, o único que pode salvar, o único que pode resgatar, o único que estava sozinho naquela cruz. Não tinha deuses com ele, não tinha religiões com ele, não tinha nomes de santo com eles, nenhum santo estava com ele na cruz. Ele estava sozinho, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si tudo sozinho. Ele amou sozinho, ele construiu o caminho sozinho, ele nos conduziu sozinho. Ele é suficiente. Ah, Deus, nos ensina a entender isso, nos ensina a entender e a pregar esse evangelho, para que a restauração, a cura aconteça, para que as pessoas sejam tomadas. Em nome de Jesus, pessoas que estão me ouvindo agora, não importa o lugar que estejam, mas que essa palavra venha curar agora. Em nome de Jesus, toda a enfermidade seja arrancada, não porque isso é prioridade, mas onde o evangelho verdadeiro se manifesta, os teus sinais também estão ali. Em nome de Jesus, se há alguém agora que nunca te aceitou como o único e suficiente Salvador, que agora, Senhor, possa dobrar o seu joelho diante, Senhor, deste culto online, e que possa agora invocar a tua presença, dizendo que te aceita, que te deseja, que te quer, porque não consegue caminhar sozinho, não consegue, não vai conseguir a eternidade pelas próprias obras, pelo próprio entendimento, pelo conhecimento que tem de teologia, pelas críticas e discussões teológicas. Não, somos tão dependentes da sua misericórdia, da sua graça, a sua graça, que é graça sim, mas que exige tudo de nós, porque a nossa velha vida não tem espaço para este novo tempo, apenas a vida que o Senhor nos concedeu viver. E este é o propósito maior do teu evangelho. Não é conquistar coisas, não é conquistar experiências, não é viver o maior número de milagres possíveis, não, é vencer o próprio eu, é conseguir passar por cima da própria carne, é conseguir ser o que o Senhor nos chamou para ser e manifestar o único que pode fazer alguma coisa nessa terra, e Yeshua, o Cristo, o Rei, o Cabeça, que pode tomar as famílias, que pode tomar os vizinhos, que pode alcançar as tribos e nações, que pode unir, que pode restaurar, que pode fazer todas as coisas em tudo, porque não é impossível para o seu nome. Deus, venha sobre nós, venha sobre os teus filhos. Pai, arranca de nós todo ritual religioso, arranca de nós todos os costumes humanos, arranca de nós todo o evangelho onde o homem é o centro de todas as coisas, onde a nossa vontade, onde o nosso querer, onde a nossa necessidade é tudo o que queremos saber e conquistar. Não, coloque, Senhor, o teu nome, o teu propósito no centro de todas as coisas, e então todos nós seremos alcançados e viveremos, Senhor, a plenitude da tua glória, a plenitude da tua presença, a plenitude da tua vontade, da tua grandeza. Eu abençoo cada família, eu abençoo, Senhor, cada filho teu. Senhor, sim, cada Barrabás, que o significado é filho do Pai. Cada filho do Pai, aqueles que talvez ao receber a nova vida deram as costas no meio da multidão, não entendendo o que significava aquele homem na plataforma, ensanguentado, machucado, aquele homem tomando nosso lugar. Filhos que estão distantes do Senhor, que se desviaram, Pai, da sua presença, que voltem à casa do Pai.
presença. Você que há muito tempo não sente a presença de Deus. Você que está me ouvindo neste culto. Eu preciso terminar este culto, mas eu não estou conseguindo. Me escute. Eu não sei o que Deus está querendo e qual é o propósito deste dia e tudo que aconteceu hoje, mas eu confio em tudo que Ele faz. Então você que está me ouvindo agora, que há muito tempo não sente a presença de Deus, seja liberado agora sobre a sua vida o Espírito Santo. Volte a sentir o toque, volte a sentir a presença, volte a sentir o amor, volte a sentir a misericórdia, volte a sentir agora a presença invadindo a sua casa, a sua sala, o teu quarto, onde você estiver aqui, a sala, a casa do Daniel e da Érica agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que não haja ninguém, Senhor, nesse exato momento, que não sinta a tua presença, que não seja tomado pelo verdadeiro Evangelho, pela verdadeira glória de Deus. Receba a presença, receba o toque, receba o abraço. Volte, acorde, levante desta cama adormecido, abra os seus olhos, veja onde você está, seja despertado nessa noite. Deus está nos sacudindo nessa noite para o mover desses dias, o mover para a salvação em massa, para um avivamento pessoal, avivamento nas casas, avivamento da verdadeira presença, não emoção, não é algo emocional e humano, mas algo real. Isso que você está sentindo agora é real. Seja curado, seja tocado, volte a ser cheio do Espírito Santo. Ei, odre, o vinho novo não pode ser derramado sobre o odre velho, vai se rasgar, vai se romper. Deus está abrindo a tua mente, Deus está restaurando a sua vida espiritual nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que possamos entender todos os dias que Evangelho é pegue a cruz e siga-me. O resto nós conseguiremos, o resto nós venceremos, porque Ele está segurando nas nossas mãos e junto com eles, não porque nós temos capacidade, mas porque Ele é poderoso e vencedor e nos fez juntamente com Ele vencedores. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E você que aceitou Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador, você nunca fez essa oração, você nunca tinha entendido o Evangelho, dá um jeito de se comunicar conosco. Entre em contato com a página, entre em contato conosco e diga que você pela primeira vez fez essa oração, ou se você voltou para o Pai. E acredite, queremos festejar com você. Sabe por quê? Tem que ter festa na terra, porque há festa no céu neste exato momento. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom e perfeito em tudo que Ele faz. Amanhã terá mais um culto online. Cultura do céu, jovens e adolescentes. Já se prepare. Se der certo, às 19. Se alguma coisa acontecer, fique conectado. Não importa o horário, não importa que ele venha. O que importa é que ele venha. O que importa é que ele faça como ele quiser. Nós te agradecemos, Deus, por essa noite.
agradecemos, Jesus, por esse evangelho tão puro e genuíno, tão verdadeiro, que nos alcança todo dia. Não um evangelho maquiado, não um evangelho cheio de pedágios, não um evangelho cheio de coisas que o homem coloca, mas um evangelho genuíno. Genuíno. E quando estamos em Ti, tomar a cruz todo dia não é algo pesado, mas é algo leve, é algo fácil, porque o pesado o Senhor já fez, o difícil o Senhor já realizou. E quando estamos no Senhor é fácil. É fácil dizer que estamos sofrendo, dizer que estamos padecendo. Não passamos nada do que o Senhor passou. O Senhor morreu a nossa morte para que possamos viver a tua vida. E nós queremos te agradecer por isso. Fica conosco. Fica conosco. E que domingo possamos estar juntos comemorando a verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. E querendo o Senhor, estaremos aqui de novo 19 horas. Que o Senhor nos guarde e que o Senhor guarde o nosso coração no Senhor, e que ecoe todos os dias. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vive para sempre. Que o Senhor nos abençoe e que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo seja na minha vida, na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. Deus te abençoe.